Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma, neste caso, a derradeira talk promovida pela JALP, Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, desta feita dedicada ao tema da mobilidade dentro da CPLP. Meu nome é Francisco Pinheiro e sou, com muito orgulho, presidente da JALP. Para quem ainda não nos conhece, a JALP é uma associação sem fins lucrativos, que foi recém-criada no dia 24 de setembro de 2020 e que tem como objetivo principal apoiar e representar os jovens advogados no mundo lusófono. Qualquer advogado inscrito numa das ordens ou associações profissionais dentro da CPLP com cédula definitiva há menos de 20 anos pode integrar a JALP e lançamos desde já esse repto, referindo ainda adicionalmente que quem se associar à JALP até o final do ano ficará como associado fundador. Antes de cumprimentar o nosso distinto painel de hoje, queria saudar aqueles que nos estão a ver em casa e a ouvir através das diferentes plataformas onde estamos a transmitir. Eu recordo que este evento se insere num ciclo de conferências online que a JALP está a organizar durante o mês de dezembro e que pretende ser aquilo que o nome indica, ou seja, um espaço descontraído de discussão, partilha e aprofundamento de ideias e reflexões sobre temas da atualidade jurídica. A talk de hoje é sobre mobilidade dentro da CPLP, da utopia à realidade, e será moderada pelo meu querido amigo José Briosa Gala, vice-presidente da JALP, a quem passo desde já a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Francisco, por estas palavras iniciais. Boa tarde a todos e a todos os que nos estão a ver através das diferentes plataformas da JALP. Eu pergunto se o som e a imagem também estão a chegar bem, se todos nos estão a ouvir bem. Coloquem as vossas contribuições no chat do Facebook e nas outras plataformas. Nós convidamos também a colocarem questões sobre este tema, que é um tema apaixonante e muito rico. Assim como é muito rico o nosso painel, e nós tentaremos responder a todas as questões que vocês nos colocam, algumas aqui durante a live, outras, se não for possível, durante esta ação, entraremos em contato convosco e não deixaremos as vossas perguntas sem resposta. Hoje temos então a última da JALP Talks, como o Francisco disse, do ano deste ano. Mas já temos planeadas novas JALP Talks para o início de 2021 e cabe-me a honra de moderar este painel sobre mobilidade dentro da CPLP, da utopia à realidade, e aproveito para saudar e agradecer a presença dos nossos convidados hoje, que passo a apresentar. A Berta Montalbão é licenciada em Gestão de Recursos Humanos, realizou um programa de executivos em gestão. Conta com 17 anos de experiência nas áreas de consultoria, direção de empresas e recursos humanos. Desenvolveu projetos em Portugal, Angola, Moçambique e Timor-Leste. É fundadora da Forsai, a Growing Value, a empresa de consultoria em gestão de recursos humanos e comunicação, com sede em Dili, e desde novembro de 2014. Desde novembro de 2019, representa Timor-Leste na qualidade de vice-presidente da Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CPLP. A Rita Ferreira Lopes é licenciada em Direito, advogada, está a concluir a sua tese de mestrado em Direito e Gestão da Universidade Católica, trabalha como advogada na Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados de Sociedade de Advogados, há mais de 10 anos, onde é associada sénior nas áreas de Direito de Trabalho e Direito de Imigração. Trabalhou na equipa da Africa Team do escritório, onde teve experiência com o desenvolvimento de projetos em Angola e noutros países de África. O Tiago Monteiro Mascarenhas, licenciado em Direito, advogado, completou o seu estágio profissional em Portugal, na Barroca Charmente Neves e também mais tarde na Ernst & Young, tendo há mais de 10 anos estabelecido a sua prática em Moçambique. Com passagem pelo Gabinete Legal da PLMJ Internacional e a MGA Advogados e Consultores, em 2013 constituiu e fundou a MRA Advogados e Consultores, sociedade onde é Managing Partner. O Tiago é também vice-presidente da Associação Global Iuris da CPLP desde 2018. A Renata Valenti, licenciada em Direito, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados desde 2009, foi docente de várias cadeiras de Direito Civil na Universidade de Lusíada de Angola, passou pelos escritórios da PLMJ e da Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados em Luanda, e atualmente exerce a advocacia em prática individual e presta assessoria a projetos de desenvolvimento financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Muito obrigado pela vossa disponibilidade
nós vamos conversar sobre esta temática. Queremos fazê-lo de uma forma informal. É natural que acabemos a tratar-nos por tu. Somos todos colegas, aqui à exceção da Berta. O tema de hoje é muito rico, assim como é também muito rica a vossa experiência humana e profissional. E sem mais demoras, vamos então falar sobre mobilidade dentro da CPLP. Eu começaria pela Berta. Gostaria também de saber se este tema da mobilidade se limita à questão da nacionalidade. Bom, então, antes de mais, muito boa tarde a todos e muito obrigada, José, e à Jalpa, obviamente, por este convite, que tenho todo o gosto também em partilhar os meus inputs e aquilo que tem sido a minha experiência ao longo destes anos em termos de mobilidade na CPLP. Eu, apesar de estar atualmente a residir e ter a nacionalidade timorense, de facto, é um tema que hoje não me toca diretamente, mas eu vivi 13 anos em Angola. Como tal, fui estrangeira e é um tema que, de facto, eu tive que viver na primeira pessoa, mas pelas funções que eu tive nos últimos anos em que estive em Luanda, acabei também por ter que gerir todo um conjunto de processos e atividades inerentes à mobilidade de dezenas de funcionários que estavam a trabalhar na empresa onde eu estava na altura como diretora de recursos humanos. É um processo muito, muito complicado, se bem que aparentemente pode parecer simples, não é? Estamos aqui principalmente a falar de tirar um visto, quer seja para ir de férias, quer seja para trabalhar, quer seja para passear, o que é que seja, e pensamos nós que à partida é um processo relativamente descomplicado, mas de facto quando nos deparamos com o tema, com as dificuldades, com a burocracia, aí sim percebemos que pode, e consoante alguns países, é uma grande dor de cabeça. Eu olho um bocadinho para os países que eu conheço melhor relativamente a este tema, porque eu em Timor-Leste também já tive 4 estrangeiros a trabalhar na minha empresa, por isso acabei também por ter que tratar de todos estes processos de vistos e de residências dos colaboradores. E de facto, entre Angola e Timor-Leste vai uma grande diferença. Timor-Leste descomplica e Angola complica um bocadinho, mas obviamente não quero dizer que um país é melhor que o outro, temos que saber respeitar as leis, temos que saber respeitar aquilo que são as diretivas de cada governo e cumprir naturalmente se queremos obviamente entrar no país. Mas é uma realidade com a qual nós nos debatemos. Por coincidência, eu tenho na família familiares de outras nacionalidades e também eles já tiveram algumas dores de cabeça para ter, obviamente, vistos em Portugal. Por isso, é um tema que me toca, direta e indiretamente, quer seja por questões pessoais, quer seja por questões profissionais, e vou vivendo e tenho vindo nos últimos anos a conviver com este tema. Sim, recentemente o secretário executivo da CPLP até deu uma entrevista também que falou da abrangência deste tema da mobilidade, não é? Que como dizias e bem, realmente também não se esgota nas questões de nacionalidade, afetam a vida profissional, afetam o comércio também de bens e serviços. Da tua experiência, qual é que achas que é a relevância que esta questão da mobilidade pode ter também, digamos, na vida dos negócios? Olha, eu facilita imenso. No momento, e em breve será anunciado uma cimeira, e já estão a ser preparadas as cimeiras de negócios no âmbito da CPLP para 21, e nós antes de apresentarmos o programa, por exemplo, a primeira pergunta que têm-nos feito é: como é que é de vistos? Os empresários, os investidores. Ou seja, antes de saberem quais são os oradores, o que é que está previsto, quais são as atividades, já sabem de antemão que a burocracia existente é complexa. E essa, obviamente, está e acaba por ser uma das primeiras preocupações de quem quer investir fora do seu país. E isso acaba por ser uma limitação. E pode, de facto, ser uma entrave, e acho que todos nós, pelo percurso que temos vindo a fazer, conhecemos alguns casos desses, que a questão da mobilidade, já por diversas vezes, se tornou num entrave e numa barreira, não só agora está-me a faltar o termo, desculpem, à mobilidade não só das pessoas, mas das próprias mercadorias.
E isso é uma realidade, não sei como se resolve, mas de facto, se tivéssemos aqui uma varinha mágica que nos permitisse quase que autotransportar de um país para o outro sem esta burocracia, eu acho que seríamos todos muito mais felizes. E os negócios em si também, acredito eu, que iriam fluir com muito mais facilidade. Sim, sem dúvida, e realmente a CPLP, como uma comunidade de países que têm tantos pontos em comum, nesta questão não só da mobilidade entre pessoas e entre mercadorias, tem pelo menos noção dos desafios. Eu agora, se calhar, mudando um pouco a geografia, porque o Tiago também está aqui mais com a sua experiência de Moçambique, está há muitos anos, digamos, em Moçambique a fazer também negócios e a sua carreira lá. Como é que esta questão tem impacto vista desde Moçambique? Boa tarde a todos. Obrigado, José, pela oportunidade e Francisco. É um tema realmente muito rico e interessante para se discutir. A questão propriamente dita de Moçambique é fulcral. Eu creio que é um problema que é transversal aos países da CPLP, a dificuldade que não deveria ser uma dificuldade, ou seja, Moçambique, Angola, Timor, deveriam ser países que pela língua deveríamos facilitar e promover o investimento dentro do universo da língua portuguesa, mas o que acontece é exatamente o oposto. Agora, o motivo para esta dificuldade só vejo por falta de vontade política, porque na realidade não há razão que justifique um investidor português que queira ir para, ou um investidor português, ou um investidor brasileiro, um angolano, que queiram ir para Moçambique, terem primeiro que passar pelo crivo e o penoso de passar pelos consulados de Moçambique em Portugal, as filas longas e demoradas, e depois chegando ao país ainda são alvo de constantes perseguições, e eu uso esta palavra, não uso de forma leve, porque efetivamente os estrangeiros são perseguidos em Moçambique. Porquê? Porque são uma fonte de rendimento fácil para a economia local, que infelizmente não consegue oferecer a qualidade que deveria oferecer aos seus cidadãos, e então defende-se com estas táticas, mais uma vez digo, fáceis de busca de rendimento para o governo, porque os vistos ainda assim são caros e são uma fonte de receita relevante para o governo, e depois mesmo acaba por promover a economia local de busca de, como se diz em Moçambique, de refresco, que todos conhecemos, infelizmente, e bem, com diferentes nomes consoante as jurisdições, não é? Angola é gasosa, Moçambique é refresco, mas enfim, tudo isto eu creio que dificulta e de que maneira o desenvolvimento do país e a vontade de investimento no próprio país. Bom, interessante, bem corajosa esta intervenção, Tiago. O ambiente de negócio... Está a ser gravado, não é? não passa em Moçambique, se achava, senão não me deixam entrar. O ambiente de negócios em Moçambique é muito marcado também pela a presença do vizinho África do Sul, não é? E o facto de Moçambique também pertencer a uma outra comunidade da Commonwealth. Tu achas que, comparativamente entre aquilo que é a realidade da CPLP nesta questão de mobilidade e inerente consequências ao nível dos negócios, que enunciaste alguns, e aquilo que é a experiência da Commonwealth, a língua pesa nesta questão, ou a CPLP estará a ganhar, digamos, em Moçambique relativamente à Commonwealth? Eu diria que a CPLP, com todos os defeitos que tem, e apesar de ser há 20 anos uma entidade apenas de princípios e de vontades, ainda assim está à frente da Commonwealth. A Commonwealth é apenas um agregar de países, de ex-colónias inglesas
e Moçambique fez parte como membro convidado apenas porque ajudou a África do Sul no momento, no término da luta contra o apartheid, teve uma posição corajosa nos anos 80 de ir contra o resto do mundo e apoiar os movimentos de libertação e que dentro da África do Sul, e foi por isso que foi convidado. Mas benefícios, não, para além de termos o volante à direita, não há mais qualquer outra, não há mais relevância nenhuma o facto de fazermos parte da Commonwealth. Portanto, nesse aspecto, eu creio que a CPLP está bem mais avançada e tem realmente pernas para andar e tem condições para criar um ambiente de negócios e promover o investimento, se os princípios que todos já sabemos forem seguidos. O facto de, entre Moçambique e a África do Sul, existir uma maior liberdade de circulação deve-se ao facto de Moçambique pertencer à SADC, que é uma outra organização, mas a Commonwealth em si não traz grandes benefícios em termos de mobilidade. Dirias que o inglês é obrigatório para quem quer fazer negócios em Moçambique ou a língua portuguesa é a língua dos negócios em Moçambique? É uma pergunta muito interessante. Pela experiência, eu vou dizer que 90% dos meus clientes falam inglês. Mas não quer dizer que seja um requisito para se investir em Moçambique, de todo. Aliás, o facto de todas as instituições termos que lidar em português obriga a que o investidor inglês tenha sempre que recorrer a um advogado ou a alguém para ajudar a implementar o seu negócio em Moçambique, ao passo que o investidor português claramente tem essa facilidade. Um investidor que fala português tem claramente uma facilidade e uma vantagem comparativa a quem fala inglês. Portanto, para responder diretamente, a realidade é que quem tem dinheiro neste momento para investir, por coincidência, fala inglês, mas o investimento... A língua dominante a ser o português. Boa. Sim. Aqui mais uma questão, Tiago, que tem a ver, se calhar falaste um bocadinho em política. Eu vi que recentemente, a mais recente resolução do Conselho de Ministros da CPLP, de 2019, não é? 2020, houve pouca atividade a todos os níveis derivada da situação pandémica do Covid, mas em 2019 nós tivemos uma resolução do Conselho de Ministros da CPLP que refere a esta questão da mobilidade. Retiras daí para a prática alguma conclusão ou alguma esperança de colocação da mobilidade mais na vida real destes países, em particular de Moçambique? Vamos lá ver. O documento é interessante e é uma base de trabalho, mas não passa mais uma vez, como tem sido o apanágio de todos os documentos, de uma carta de intenções. Portanto, se nós virmos, diz logo no ponto 1, eles decidem aprovar a continuação das discussões acerca da mobilidade. Isto é a mesma coisa que dizer, é empurrar com a barriga, vamos continuar portanto, decisão que é bom, não surge nada na prática. Mas tomaram aqui há uma medida que eu acho que é interessante dentro do grupo técnico sobre a mobilidade. Eles implementaram a imediata supressão dos vistos de entrada para os titulares de passaportes diplomáticos oficiais e de serviço, e já vimos recentemente que entre Angola e São Tomé, já está a ser posta em prática esta medida. Portanto, é um bom sinal. E também um dos pontos que é referido é a possibilidade dos Estados-membros identificarem Estados-membros com os quais pretendem, em dado momento, estabelecer regimes específicos de parcerias. Ora bem, eu creio que isto é muito interessante e é uma base de trabalho para futuros desenvolvimentos. Porque já vimos que se partirmos para a solução final e tentarmos já um multilateralismo,
não vamos ter sucesso. Portanto, eu acho que esta medida é muito interessante no sentido em que vai promover os contactos bilaterais entre Estados-membros, com possibilidade de, no futuro, uma vez estando firmados acordos bilaterais recíprocos entre Moçambique e Angola, entre Moçambique e Portugal, entre Moçambique e o Brasil, entre Angola e o Brasil e tudo mais, estando fechados esses acordos, então aí partiremos para um multilateralismo que sim, é a solução que todos pretendemos, e que aí sim haverá uma livre circulação dentro dos países com reciprocidade. Mas eu creio que daqui, desta resolução sobre a mobilidade, eu creio que este sim é um bom sinal para o futuro. Promover o bilateralismo com o propósito de chegarmos ao multilateralismo. Que creio que também, agora não sou um especialista em direito comunitário, mas creio que foi assim que a União Europeia começou também. Começamos com Portugal, dentro da União Europeia começaram-se a celebrar acordos bilaterais e depois passou-se para o multilateralismo, creio eu. E eu creio que esta é uma boa base de trabalho para chegarmos ao objetivo que todos pretendemos. Boa, obrigado. Nesta linha também do que nos disse a Berta e o Tiago, muito da realidade de quem trabalha no terreno, também com os investidores, pergunta à Renata, numa perspectiva de quem esteve também vários anos a trabalhar com Angola, qual é que é atualmente, digamos, a rácio do regime de investimento estrangeiro em Angola, se no fundo também há alguma diferença ao nível dos direitos e obrigações também dos investidores por serem pertencentes de países da CPLP? Obrigada, José. Obrigada por este convite e agradeço também à Jalp e aos meus colegas de painel e a quem nos ouve, que deve ter tirado uns minutinhos da azáfama natalícia. Partindo para uma perspectiva de investimento em Angola, eu acho que o que posso destacar em primeiro lugar é que a legislação em vigor não faz distinção relativamente à origem do investidor. Quer dizer, não há nenhuma referência a cidadãos ou investidores de Estados-membros da CPLP e indo já um bocadinho mais para a mobilidade, também não temos essa distinção na legislação relativa à imigração. Portanto, o estrangeiro é estrangeiro e não há uma distinção ou uma categorização por pertencer a um Estado-membro da CPLP. Portanto, em matéria de direitos e obrigações, eu diria que eles são definidos em função desta qualidade de não angolano, de estrangeiro. Uhum. Mas consideras que isto tem, no fundo, impacto no desenvolvimento da economia angolana, a questão da mobilidade? Sim, eu penso que sim, a todos os níveis, ao nível das pessoas, e tivemos aqui o testemunho da Berta, mais ao nível pessoal, e ao nível dos negócios, sem dúvida, porque há, de facto, muitos clientes perguntam: tenho alguma vantagem por estar a investir a partir de Portugal? Invisto com a minha empresa de Portugal ou invisto com a minha empresa de outro país qualquer, do mundo, não falante da língua portuguesa? E para já a resposta é não. O tratamento do ponto de vista do investimento, seja de como entrar no país, seja de como repatriar dividendos, seja no tratamento dos seus trabalhadores expatriados, é igual. Portanto, para já, não posso dizer que exista uma vantagem em ser um investidor, em investir com uma empresa sediada num dos Estados-membros da CPLP. Relativamente a entraves, eu acho que, pela minha experiência, uma das maiores dificuldades é tratar dos vistos de trabalho dos diretores gerais destas novas empresas que investem em Angola. Porque amanhã eu consigo ter a empresa constituída, já temos estrutura, mas ainda não consigo ter lá o representante legal, sendo ele estrangeiro, não é? E à partida será, porque se os investidores estrangeiros não tiverem uma rede de contactos muito forte em Angola, não vão nomear como gerente da sua nova empresa um cidadão angolano, um estrangeiro residente em Angola. E eu acho que este, para mim, foi o ponto mais difícil. Foi aquele primeiro visto, o visto do diretor-geral. É logo um ponto
fundamental. Porque o investidor propriamente dito pode ter um visto de investidor e agora, para dar aqui um ponto um bocadinho mais positivo, eu acho que a legislação e a prática em Angola têm evoluído bastante no sentido de facilitar e estender a duração dos vistos de investidor. Antigamente havia muito mais limitações no número de vistos que cada investidor podia pedir, no tempo que ele durava, no número de vezes que se renovava. Eu acho que desde 2018, 2019, todos os processos de vistos estão bastante mais simplificados, mas ainda assim, para exercer uma atividade remunerada em Angola, precisa de um visto de trabalho. E o visto de trabalho é um processo burocrático que necessita de ações e diligências em Angola, no país de origem do estrangeiro, toda aquela interação com os consulados. Isto pode demorar alguns meses, portanto, sem dúvida, pode ser uma entrave ao investimento estrangeiro, neste caso, por investidores de Estados da CPLP. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava aqui a pensar também porque da pouca experiência também que tenho a trabalhar em operações em Angola, sei que o despacho aduaneiro das mercadorias também é um desafio muito grande e para países dentro da CPLP não há nenhuma, digamos, um registro alfandegário mais simples. Não há. Eu, em relação a esta qualificação de origem da CPLP, o exemplo mais caricato que posso dar, e este ano, infelizmente, através da pandemia, estou no Porto neste momento e não fui as vezes que seria normal a Angola, mas eu quase posso jurar que à entrada do aeroporto continua lá a placa para os cidadãos provenientes da CPLP ou de Estados CPLP. E nunca foi usado. Fica uma fila muito grande de estrangeiros oriundos de vários países e eu nunca vi um português passar à frente por ser de um Estado-membro da CPLP. Eu, felizmente, não preciso pessoalmente beneficio da dupla nacionalidade, mas logo aí é um entrave, mas a placa está lá. E se a placa está lá é porque resulta destes acordos, de todas estas discussões a nível político, porque de facto isto é política, mas depois a política tem que ser implementada. E a legislação de estrangeiros de Angola em vigor é de 2019, não é assim tão antiga. E em 2019 ainda não há uma referência a cidadãos de Estados-membros da CPLP. Não quer dizer que em 2021 não se possa refazer toda a legislação, não é? Mas vontade política haverá, a teoria há sempre, na prática temos esta designação e placas no aeroporto, mas ainda não utilizamos. Boa, obrigado, muito interessante. Voltamos, parece, aqui à pedra filosofal desta discussão, que é a matéria de imigração, e eu aproveito para perguntar à Rita, no fundo, o que é que também Portugal tem feito em matéria de nacionalidade para integrar também melhor os nacionais de países da CPLP. Podes contribuir aqui com este aspecto. Claro que sim. Em primeiro lugar, muito obrigada à JAL pelo convite, é um prazer estar aqui com todos e discutir este tema que, enfim, tem pano para mangas, mas que claramente é preciso muito trabalho por trás. Noto também pela intervenção dos meus colegas hoje que é engraçado que, de facto, parece que não há uma estratégia comum, nós estamos todos concertados, porque as conclusões são exatamente as mesmas, pensando em Timor, em Moçambique, em Angola, parece que estão a falar de Portugal, não tenho tanto contacto com os outros países, com Angola tive um bocadinho no passado, mas de facto podíamos estar só a falar de Portugal, porque claramente parece que há preocupação de todos os lados, mas depois não há uma ação, não é? É esta a conclusão. Se me permitires, a nacionalidade seria aqui a conclusão, porque de facto houve alterações recentes e parece-me que na onda de valorizar a língua portuguesa como um dos requisitos e um dos elementos, mas se me permitisses, começava até também por fazer esta intervenção no sentido de explicar, ou seja, quando pensamos em imigração para Portugal, pensamos na entrada, na permanência e depois eventualmente na própria cidadania.
E, portanto, desde logo na entrada há a preocupação do visto, não é? Que é a regra geral, e engraçado quando estava a preparar quando me convidaram para esta talk, eu pensei, ok, mobilidade, muito bem, faço isto há alguns anos, portanto tenho alguma experiência nisto, mas eu nunca pensei na mobilidade no âmbito da CPLP, tenho que ser honesta, portanto, eu pensei, mas qual é que é a particularidade? Comecei rapidamente a pensar e, sinceramente, também tenho muitas perguntas de clientes a dizer, bem, tenho um trabalhador brasileiro, portanto, certeza que há um processo especial, tenho alguém de Cabo Verde, alguma particularidade? E a resposta, inevitavelmente, é não. E, portanto, revejo-me perfeitamente no que a Renata estava a dizer, que estrangeiro é estrangeiro. Mas, portanto, voltando à questão dos vistos, portanto, quando pensamos na entrada em Portugal, desde logo é preciso visto, não é preciso visto, portanto a regra geral é de que há visto. Fui fazer uma pesquisa e, portanto, dos países da CPLP neste momento com isenção de visto na entrada em Portugal, existe apenas o Brasil e Timor. Portanto, pelo que percebi, todos os outros estão sujeitos a visto. E, portanto, ok, há aqui estas duas exceções, mas a maior parte, portanto, estará sujeita a visto, não é? O que é que eu vi aqui também, e pegando na intervenção do Tiago, pelo menos fico satisfeita. Eu sei que estamos numa altura muito particular aqui para Portugal, como estamos inseridos na União Europeia, no espaço Schengen, em termos de pandemia há muitas restrições, portanto há muitas particularidades neste momento, mas vou falar aqui em termos mais genéricos. Fico satisfeita que de facto aqui não há propriamente uma perseguição, eu sinto que há mesmo portas abertas, no sentido em que, havendo motivo válido, e o motivo válido pode ser trabalho, estudo, voluntariado, estágio, portanto, havendo motivo para entrar, havendo prova de que há meios de subsistência uma vez em Portugal, não é? Portanto, que a pessoa se consegue governar, no fundo, e tratando-se de pessoa idónea, a pessoa consegue entrar. Portanto, aí eu dou sempre a garantia, portanto, preenchendo estes requisitos, não é subjetivo, é burocrático, portanto, pode demorar um bocadinho de tempo. Uma vez cá, portanto, passando para a permanência, e este seria assim o regime normal, na permanência eu tentei fazer este exercício, ok, o que é que eu encontro aqui de especial ou de particular, tendo em conta os países da CPLP? E encontrei alguma dificuldade, porque de facto não existe muita coisa, salvo erro encontrei 3 coisas, e parece-me que pelo menos 2 delas vão na onda do que o Tiago também já disse, que é apostar nestes contactos bilaterais, porque encontrei basicamente 2 coisas e têm muito a ver com a minha experiência, até pode haver mais, mas na minha experiência prática já me surgiram estes 2. A primeira, enfim, com um peso mais importante, que é a existência houve um tratado entre Portugal e o Brasil, que é o Tratado de Porto Seguro, e que permite aos estrangeiros, aos brasileiros com residência legal em Portugal, de pedirem um estatuto de igualdade de direitos e deveres. No fundo, ficando exatamente com os mesmos deveres que um cidadão português, direitos e deveres, podendo eventualmente participar nas eleições, ser candidato a um cargo público, ser um funcionário público não apenas de índole técnica, portanto, existe isto. E depois aqui num âmbito muito, muito mais prático e muito mais particular, digamos, há um acordo recente entre Portugal e o Brasil também, em que, por exemplo, um dos documentos que imagino que seja genérico em todos os países, mas que é preciso apresentar, que é o certificado de registro criminal do país de origem, entre Portugal e o Brasil há um acordo recente, talvez é do ano passado, em que já não é necessária a apostilha, portanto os funcionários aqui em Portugal têm poderes para verificar se aquele certificado é ou não é verdadeiro, porque faz-se online, através de um código, portanto é feito assim. O terceiro elemento que encontrei, ok, portanto, o que é que há aqui de particular, tendo em conta cidadãos da CPLP, tem a ver com as taxas pagas. Portanto, no final do dia, o processo de visto e de autorização de residência pode ser dispendioso neste momento, quer dizer, claro que isto é um peso relativo, tem a ver com os países, mas já começa a ser, enfim, mais dispendioso do que no passado, mas para os cidadãos da CPLP, o processo é muito mais barato, basicamente só se paga pela emissão do cartão e pouco mais, portanto, e isto para todos os países da CPLP. Ok, portanto encontrei isto e de facto já me deparei com isto na prática. Ainda quanto à permanência em Portugal, mas pensando numa permanência, portanto numa residência permanente, que se considera após 5 anos a viver em Portugal legalmente, portanto os cidadãos estrangeiros podem pedir a residência permanente, e realmente analisando isto, um dos requisitos é a língua portuguesa. E, portanto, isto significa que, obviamente, os cidadãos da CPLP, neste aspecto, é via verde, não é? Portanto, não há esse requisito de prova.
Terminando, e com esta prometo que me calo, na nacionalidade, que foi a pergunta, houve realmente alterações recentes, o requisito da língua sempre existiu e, portanto, isto uma vez mais valorizando e passando aqui, dando aqui algum ênfase não, aos cidadãos da CPLP, e que vão ter isso adquirido, obviamente, não é? Portanto, não vai ser um requisito adicional, é antes uma coisa já garantida, sempre existiu para os casos de nacionalidade pedida com base na residência em Portugal, mas recentemente há muitos processos, eu não sei se têm ideia, mas há muitos processos de nacionalidade feitos por netos, ou seja, por exemplo, especialmente tenho ideia que no Brasil, mas provavelmente noutras jurisdições também. E havia um problema, porque há um dos requisitos que é um requisito de tem que demonstrar ligação efetiva à comunidade, que é altamente subjetivo, não é? E, portanto, muitas vezes o processo ficava ali parado, ou, enfim, as pessoas ficavam sempre, o que é para apresentar, o que é que não é para apresentar, nós também, enfim, a resposta a advogado, não é? A lei não diz, portanto, temos que apresentar todos os elementos que possam demonstrar isso, portanto, ninguém contente, e esta lei, esta alteração à lei, vai dizer muito concretamente que para isso, enfim, para além de outros requisitos, mas de índole de saber se a pessoa não foi condenada à pena de prisão, se não é um terrorista, basicamente é isto, o requisito é conhecer a língua portuguesa. E, portanto, acho que o sinal está dado, é este o caminho, agora falta atuar. Ótimo, muito obrigado. Ainda bem que inverteste a ordem da pergunta. Eu acho que vocês trouxeram aqui muitos pontos para agora, se calhar, numa segunda fase, termos uma conversa mais, digamos, fluida. Eu vou provocar um bocadinho aqui a Berta, porque a Renata mencionou também uma conferência da CPLP no Porto. Eu creio que tu estiveste também convidado ou participaste nessa conferência, em que esta matéria da mobilidade foi falada. No fundo, que sentimento é que tiveste também em relação à esperança destes aspectos que nós também vemos e que todos conhecemos, que se tornem realidade e que haja, de facto, mais mobilidade dentro da CPLP? De facto, foi o ano passado, no início de dezembro, na Cimeira de Negócios da CPLP, que foi no Porto. Tivemos presente várias altas individualidades, eu diria de quase todos os Estados-membros da CPLP, ao nível do Governo, Parlamento Nacional. E, de facto, nós durante 2 horas, aliás, foi uma pergunta que surgiu num debate, aliás, uma pergunta que foi totalmente ao lado do tema que estava a ser apresentado e conseguiu ser o tema central, só para verem a importância e o interesse que este tema surgiu. Ora, isto foi um debate que foi moderado pela jornalista Fátima Campos Ferreira e alguém da plateia perguntou um tema qualquer relacionado com a mobilidade. A verdade é que tivemos os representantes de todos os governos durante 2 horas a falar sobre o tema, a tentar encontrar alguma explicação ou justificação para a não existência de um corredor, vamos assim chamar, que facilite todos os cidadãos da CPLP, e não chegamos a conclusão alguma. Ou seja, foi notório que toda a gente consegue perceber as mais-valias e a importância que a existência deste corredor poderia existir para facilitar a vida de quem quer trabalhar fora, dos investidores, das mercadorias, etc, etc, mas ninguém sabe como fazer, ou, eu diria, ninguém sabe porque é que ainda não foi feito, ok? E se nós tivéssemos todo o dia, durante todo o dia, iríamos continuar a debater o tema e iríamos sair de lá sem uma solução possível. Eu fiquei com aquela sensação de, à vontade, toda a gente percebe que é importante, toda a gente quer, mas ninguém dá o primeiro passo para fazer acontecer. É uma questão política, é uma questão económica, é uma questão, não sei, não faço a mínima ideia o que é que falta, digamos assim, para fazer acontecer, porque toda a gente precisa, enfim, estavam mais de 200, 300 pessoas dentro da sala, e todos nós, direto ou indiretamente, familiares, profissionalmente, toda a gente tinha ligações a vários países da CPLP. E toda a gente concordava, isto não faz sentido nenhum, isto continuar, porque não torna o processo de viagem, de mobilidade, de mudança, o que é que seja, de um estrangeiro para um outro país, não facilita a nossa vida, em nada. Para além dos custos, obviamente, associados, como a Rita disse, que existem, inerentes ao próprio processo de migração em si.
e acaba sempre por ser uma dor de cabeça. E muitos investidores, também como já foi aqui referenciado, muitas vezes desistem de fazer investimentos por esta burocracia. Ora, se toda a gente chegar à conclusão de que é importante e que é necessário, a pergunta é, então o que é que falta? Muito, muito bom. Se calhar, perguntar-vos-ia se vocês acham que isto é uma questão de oportunidade ou de interesse, porque falaste da temática das oportunidades económicas, sociais e políticas que por vezes também mudam, e nós sabemos que ao longo dos últimos anos têm mudado nos diversos países. Vocês, no fundo, veem que há mais interesse em agir nesta questão da mobilidade quando há o interesse económico de um dos países em investir dentro da CPLP, por circunstâncias de crise ou por algum fator externo? O que é que tu achas, Tiago? Eu acho que, como em muitos aspectos da nossa vida, o dinheiro e a parte económica é que comanda e vai promover a mudança. E sim, concordo plenamente que serão estes ciclos às vezes, de maior investimento no estrangeiro, quer porque, agora pegando o exemplo português, nós assistimos em 2010, entre 2010 e 2015, a uma forte imigração de portugueses. Tivemos até um primeiro-ministro que incentivou a saída e a imigração, não foi? Mas isto deveu-se também à componente económica, e que Portugal passava um tempo difícil, e então os jovens tiveram que emigrar, e Moçambique foi claramente um destino privilegiado nesse sentido. E isso fez, sim, com que as autoridades começassem a ver a questão da imigração com algum interesse. Se o interesse foi positivo ou não, pela minha primeira intervenção, eu creio que já deixei claro que não foi um interesse positivo, mas há um interesse, e eu creio que, continuando a leva de investimento, claramente vamos assistir a uma redução da burocracia, espero eu, e o conceito de visto de investidor é algo que tem sido, que já foi criado e que está a ser desenvolvido. Só que é algo ainda, no caso de Moçambique, é algo muito difícil de ser reconhecido pelas autoridades. Não sei como é que é nas outras jurisdições, mas por regra, quando um cliente aparece e diz, mas eu vou investir este valor em Moçambique, não tenho um benefício extra, efetivamente está previsto, mas é muito difícil ainda de ser aplicado. Portanto, esse é o desafio que tem que ser tomado. Mas respondendo à tua pergunta, sim, é o investimento com certeza que vai promover uma facilitação e uma desburocratização dos processos. E vocês veem que o investimento, digamos, tem um sentido único, ou por exemplo, de Angola para Portugal, vocês veem o interesse das instituições, das empresas, dos investidores angolanos, por exemplo, investir em Portugal? É uma realidade, Renata? Sim, sem dúvida. E não precisamos de pensar em grandes investidores. Eu penso que isto será um bocadinho transversal aos países. Não sei, Timor é a realidade que eu conheço menos, mas aos países africanos de língua portuguesa é que temos sempre uma relação entre estes países e Portugal que vai muito além dos grandes investimentos. Nós podemos pensar, muitos amigos meus de Angola têm casa em Portugal. Isto é um investimento. Portanto, há muitas formas de investimento. Eu tive a oportunidade de procurar aqui alguns dados sobre o investimento angolano em Portugal e houve ali anos dourados, digamos assim, em que houve muito investimento em empresas de setores estratégicos
E mesmo em 2018 e 2019, em que Angola já estava num momento económico crítico, ainda houve muito investimento angolano em Portugal. Portanto, no caso específico de Angola, não creio que haja um investimento numa direção única de Portugal para Angola. Também há bastante investimento de Angola para Portugal. E às vezes também há entraves. Haverá menos, porque podemos pensar que muitos investidores angolanos têm nacionalidade portuguesa e logo aqui muitos entraves deixam de existir. Ou porque são investimentos através de empresas e por se tratarem de setores estratégicos que também, de certa forma, têm alguns benefícios. Não é? Mas no caso de Angola, eu não consigo ver como um investimento totalmente unilateral. Acho que houve anos em que, de facto, havia muito mais investimento de Portugal para Angola do que o inverso, mas já lá vão alguns 10 anos. E relativamente à pergunta que colocavas e sobre a qual falava o Tiago, o que assisti em Angola é que estes movimentos de facilitação de investimento, facilitação na mobilidade ou não, têm muito a ver com o momento económico em que está o país Angola. E geralmente as medidas que se tomam são para proteger os quadros angolanos, proteger a economia angolana e, portanto, fecha-se, ou de convite ao investimento. Neste momento estamos nesta fase e por isso há uma legislação em que se facilita o visto de investidor, há uma legislação em que se promove o investimento estrangeiro. Portanto, para mim tem a ver com o próprio momento económico do país, não tanto dos outros países que pretendem investir. Boa. Olhem, nós temos algumas questões, ainda bem, obrigado aos nossos ouvintes e por estarem a participar, enviem-nos as vossas questões. Eu tenho aqui uma que vou aproveitar para colocar à Rita, que tem a ver também com a realidade da prestação de serviços, designadamente na área da advocacia, que sabemos que, derivada da língua e até do conhecimento técnico que a advocacia e as faculdades de Direito têm em alguns destes países, permite ou não, é? A prática da advocacia, por exemplo, entre Portugal e Angola, Portugal e Moçambique ou em Timor. Como é que qual é, digamos, neste momento, a realidade da prática de serviços de advocacia, daquilo que tu conheces em Portugal por cidadãos, digamos, de outros países da CPLP, ou também da experiência que tiveste com Angola, de colegas portugueses que estejam no terreno, quais são assim os requisitos e para onde é que isto evolui, digamos? A CPLP pode ter aqui um papel determinante? Eu creio que sim, da ideia que tenho, confesso que não tenho imenso contacto com a matéria, mas enfim, colaborei com Angola e, portanto, nessa perspectiva tenho aqui noção. A Renata poderá confirmar, mas tenho a ideia que há imensas restrições, que tem que se ter muito cuidado, não é? Porque há ali um limite que não se pode mesmo passar e, portanto, é muito claro nesse sentido. Quanto a Portugal, tenho ideia também que há bastantes restrições. Confesso não ter ideia se existe alguma particularidade para os países da CPLP. Mas a ideia que tenho é que não, é no sentido negativo. Portanto, sinto também que nesta parte há aqui um caminho muito grande a trilhar. Sim. A Berta, apesar de não ser advogada, se calhar pode dar aqui um contributo importante também nesta matéria. Tu tens noção desta realidade, não é? Da prática dos serviços jurídicos e dos atos próprios da advocacia. Por exemplo, em Timor, um advogado português pode exercer advocacia? Pode, aliás, e aí existem vários que estão a exercer, não só a título mais, se calhar, individual ou como freelancer, mas também no âmbito de escritórios de advogados. Confesso que não conheço o contexto propriamente dito, ou seja, eu, por exemplo, eu sei e tenho vários amigos advogados estrangeiros em Angola e que não poderiam exercer. Por exemplo, em Timor-Leste isso já não acontece. Não sei se existe algum tipo de restrição mais específica, mas daquilo que eu vejo, toda a gente atua como se estivesse em Portugal. Aliás, e não só os portugueses, há advogados brasileiros, há advogados de outras nacionalidades, por isso toda a gente, por enquanto, ainda faz um bocadinho daquilo que bem entender em Timor-Leste.
mas acho que isso também tem a ver um pouco com a própria maturidade do país, não é? Timor-Leste é um país com 20 anos e ainda estamos numa fase de constituição de leis e por isso toda a ajuda é bem-vinda, todo o benchmark é necessário para que o país possa ser construído, obviamente, com base em leis já testadas e sólidas. E eu acho que é esse o input e o aporte que todos os estrangeiros, neste caso juristas e advogados, trazem, ou, neste caso levam para Timor-Leste. Eu acho que ninguém vai inventar a roda, aquilo que é feito, principalmente daquilo que eu tenho conhecimento da própria legislação portuguesa, porque alguma dela, e principalmente ligada à minha área de trabalho, neste caso à legislação laboral, alguma dela é muito familiar àquela que eu vi em Angola, que por sua vez é muito semelhante àquilo que eu vi em Portugal. Essa experiência, esse know-how, naturalmente que grande parte vem dos advogados e dos juristas portugueses, até porque uma das línguas oficiais do Timor-Leste é o português. E por isso eu tenho conhecimento de alguns advogados que inclusive foram representar clientes, por exemplo, no Tribunal do Trabalho, por isso acredito que seja possível. Obrigado por este contributo. Eu aproveitava, se calhar ainda seguindo contigo, um pouco porque dá a ideia que a CPLP realmente, em termos institucionais, tem uma dinâmica interessante e um regime de rotatividade de liderança, e sei que pronto, também estás mais por dentro com as funções que exerces como vice-presidente na Comissão das Mulheres Empreendedoras e Empresárias da CPLP. Qual é assim a agenda para 2021, ou o que é que se pode esperar, por exemplo, nesta matéria da mobilidade? Vês algum planeamento para 2021? Olha, daquilo que eu tenho conhecimento, não. Aliás, nós ainda estamos aqui com muita cautela a preparar o 21, já porque tudo que tínhamos previsto para 2020 simplesmente não aconteceu. Por isso, como eu disse inicialmente, estamos a preparar uma cimeira já para o início deste ano, dentro de 2 meses. É arriscado, naturalmente que é arriscado, tendo por base todos os riscos e conhecimento de todos os riscos inerentes, mas a vida continua, não é? E naturalmente que estamos a preparar e planear uma cimeira com todas as questões de segurança necessárias no âmbito desta pandemia. Ainda não temos a agenda totalmente fechada, mas aquilo que já foi fechado para 2021 foram para já 3 cimeiras de negócios, no âmbito da CPLP, em 3 países diferentes, cujo objetivo é, de facto, fomentar o maior intercâmbio entre os investidores e as empresas e os próprios governos da CPLP. Estamos a falar essencialmente da primeira cimeira na Guiné Equatorial, a segunda já em fevereiro, a segunda em julho em Luanda, que vai coincidir com a passagem da presidência da CPLP, e a última em outubro na Guiné-Bissau. Isto se a pandemia nos deixar e não surgirem mais surpresas, enfim, esta é a agenda que temos das cimeiras dos negócios. E dentro das cimeiras dos negócios são sempre abordados diferentes temas, ok? Como eu disse há pouco, o tal tema da mobilidade do ano passado surgiu no âmbito da Cimeira do Porto, no âmbito da Cimeira de Negócios que foi realizada na cidade do Porto. Para já, ainda o que existe, e em termos do painel, em termos da agenda, é ainda muito do B2B, mas seguramente que à medida que vamos tendo as inscrições, vamos identificando os oradores, os temas também, os painéis também vão ser escolhidos e a mobilidade é sempre um tema que surge. Boa. Olha, temos mais uma questão e nem de propósito, é aqui um tema que está relacionado com esta questão do corredor da CPLP digamos, da atração à volta de Portugal a pertencer à União Europeia e, por sua vez, ao espaço Schengen. Eu perguntava ao Tiago se isto, por um lado, gera reservas, gera interesse e como é que isto pode afetar esta questão da mobilidade ou ter impacto na questão da mobilidade dentro da CPLP. Eu creio que realmente o facto de Portugal pertencer à União Europeia é positivo, mas no universo CPLP cria um entrave,
porque Portugal acaba por não ter uma liberdade total para permitir que cidadãos de países da CPLP entrem em território nacional, porque uma vez entrando em território nacional terão uma livre circulação no espaço Schengen, e isto é um crivo adicional e de segurança que a União Europeia impõe a Portugal, e Portugal tem que cumprir com estes requisitos, especialmente numa altura em que assistimos cada vez mais a situações de terrorismo. Então, eu acho que esta imposição acaba por ser um obstáculo, mas, e aqui eu acho que mais uma vez uma base para futuros trabalhos, a CPLP poderá, juntamente com a sociedade civil, que eu acho que é muito importante aqui referirmos a sociedade civil, porque temos que colocar as pessoas que lidam, os advogados, os gestores, as pessoas, os investidores, a promover esta livre circulação. E como que a CPLP, enquanto entidade que agrega estes interesses, passar a negociar com os governos e com as entidades supragovernamentais no sentido de se criar, ok, nós asseguramos a segurança das pessoas que vêm do universo CPLP, mas sim, e a partir do momento em que eles entram em Portugal, poderão circular no espaço Schengen à vontade. Sim, isso sim é uma verdadeira mobilidade e é o objetivo que creio que deve ser almejado. Boa. Este ponto da sociedade civil é interessante e falaste em políticos, gestores, pessoas, no fundo, todos temos uma coisa em comum, somos cidadãos, não é? E como tal, agora estamos a chegar ao final do nosso tempo. Gostava de perguntar à Rita e à Renata, que também são associadas da JALP, como é que vocês acham que a sociedade civil, e em particular também a JALP, pode, no fundo, contribuir para esta questão? Retirarmos aqui da nossa conversa, se calhar, alguns action points, o que é que vos parece? Eu acho que exatamente começando por aqui, ou seja, discutindo as ideias e se calhar numa fase posterior e enfim, também fazendo aqui parte da Comissão de Imigração, aproveitar este leverage e tentar entrar mesmo em contacto com as entidades respectivas e fazer aqui alguma pressão, não é? Ou seja, quando se fala dos temas, as coisas acabam por acontecer. Quando se deixa os temas em papel, como parece que tem vindo a acontecer ao longo dos anos, não é? Não há intenções e, portanto, há ali ou são os cidadãos a fazer pressão, ou se percebe que é um tema que não se pode mais evitar, as coisas acabam por acontecer. Portanto, eu diria que este fórum já em si mesmo funciona como para esse propósito e enfim. Queria já agora dar nota, que entretanto verifiquei, confesso que não tenho experiência nesta questão da bilateralidade de registro de advocacia, portanto registro dos advogados noutro país da CPLP, tinha de facto este contacto com Angola, em que sei que há muitas restrições, mas fui verificar e ainda na senda dos acordos bilaterais, existe um acordo bilateral entre Brasil e Portugal que permite a inscrição automática de advogados num país e no outro. Portanto, fica aqui a nota. Boa, obrigado por essa nota. Bem, eu concordo com o que a Rita disse. Eu acho que disputar a discussão fora do contexto político é muito importante e grupos como este e todas as pessoas que estão a assistir e pessoas que já viveram na pele as dificuldades ou as facilidades de pertencer à CPLP vão ajudar a que o tema se mantenha. Por fim, diria enaltecer a língua. Eu acho que para Angola é uma enorme vantagem falar português, sem dúvida. O investidor que fala português está muito à frente do que não fala português. E é isso que nos une e eu acho que temos que investir muito nisso, seja através da formação. Em alguns países é preciso formação em língua portuguesa e, portanto, investir na língua, porque foi pela língua que tudo isto começou. Muito obrigado. Olha, realmente foi um gosto enorme estar aqui convosco a falar deste tema. Podia passar horas e horas convosco a discutir este tema ou outros, mas muito obrigado pela vossa participação.
Nós vamos mais uma vez rever as perguntas que não conseguimos responder e fazer chegar as respostas. E convido então o Francisco, presidente da JALP, para a nota final desta talk. E obrigado a todos, boas festas. Obrigado, Obrigado, boas Zé. festas. Antes de mais, destacar aqui a tua pontualidade britânica, para que vais cumprir rigorosamente 1 hora de talk. Pontualidade britânica em português, atenção, isso é importante. E de facto destacar que foi uma talk de facto muito interessante e muito rica. Eu acho que este tema diz-nos muito, se não a todos nós, a muitos de nós. Não é? Eu também, a minha mãe nasceu em Moçambique, tenho essa ligação emocional a um país onde não nasci, conheci mais tarde, e isso não se explica, de facto é uma ligação emocional que não se explica, e sempre que já tive várias oportunidades de regressar a Moçambique, e de facto é sempre um prazer regressar e tenho essa relação, de facto, emocional interessante. Queria também dar nota, ouvi ali a Rita a falar sobre como é que funciona aqui o processo de nacionalidade. De facto, eu pessoalmente também já tive na qualidade de advogado um processo de nacionalidade de terceira geração. Um neto que foi buscar de facto nacionalidade, uma cidadã brasileira foi buscar nacionalidade a um avô português, e o processo de nacionalidade correu bastante bem, mas depois o processo de convolução de nacionalidade derivada em originária, que é essencial para depois os filhos dessa cidadã poderem também requerer nacionalidade, demorou 2 anos. 2 anos, algo que seria uma questão puramente técnica, porque na verdade os requisitos de atribuição de nacionalidade já estão verificados. Trata-se no fundo de uma alteração legislativa que entretanto veio permitir essa conversão, essa convolução. E eu acho que também há muito ainda por fazer também aqui em relação a Portugal, no sentido de melhorar e sermos aqui um exemplo daquilo que exigimos no fundo à CPLP e aos restantes países da CPLP, porque temos essa responsabilidade acrescida, parece-me a mim. Feitas estas notas também, porque de facto é um tema interessante e que também dá-me vontade a mim de entrar dentro da discussão e participar nela, queria-vos dizer que agradecer a presença de todos. Foi de facto um painel muito rico e esclarecedor. É um privilégio podermos contar com a visão de diferentes especialistas de diferentes ordenamentos jurídicos da CPLP. Eu acho que este é um tema que de facto deve ser discutido neste seio para poder ser, quanto mais normal formos discutir este tema sem tabus e sem preconceitos. Eu acho que os tabus e os preconceitos existem muitas vezes por falta de informação e de ignorância. Porque se de facto as pessoas puderem falar abertamente sobre os temas e sobre os prós e os contras, e há seguramente muitas vantagens e desvantagens relacionadas com isto, e obviamente sabemos que mexe com a soberania dos Estados e isso é um ponto que temos que respeitar, porque estamos em estágios de evolução diferentes, digamos assim, e falámos disso ao longo da talk, precisamente. A Berta deu a visão de Timor, que seguramente será diferente de Angola e de Moçambique e de Portugal. Mas respeitando essas diferenças, acho que é possível caminharmos num sentido de uma maior aproximação e convergência. É isso que eu acho que teríamos todos seguramente muito a ganhar. Por último, dizer-vos que encerramos hoje o ciclo de conferências online que promovemos durante o mês de dezembro e estamos cheios de vontade de retomar já um novo ciclo, porque de facto há muitos outros temas que eu acho que valem a pena ser discutidos e para nós é um gosto servir, no fundo, de polo agregador de diferentes advogados, jovens advogados e não só, com experiência nos diferentes países da CPLP e podemos discutir abertamente este tema e estes temas. Portanto, fiquem atentos e mais novidades virão em breve e um Feliz Natal para todos e boas entradas. Muito obrigado.